Bom, boa noite. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Hoje nós estamos gravando aqui em recinto doméstico, né? Estou gravando aqui na minha casa, como vocês podem ver, ao fundo, um trabalhinho do Chico e a esteira onde eu faço os meus exercícios matinais, né? E nós vamos iniciar uma nova passagem, uma nova sequência de versículos, né? Encerramos a semana passada aquela que dizia respeito ao diálogo entre Jesus e os discípulos, sobretudo com Pedro, né? Hoje nós vamos iniciar uma passagem que é quase que uma continuação daquela, mas é basicamente o grande finale, né? Do papo, onde Jesus toma a palavra e de forma muito diretiva apresenta os princípios do cristianismo. Então, os princípios, os fundamentos, a essência do que vem a ser cristianismo está aí nesses 4 versículos do capítulo 16 de Mateus, né, de 24 a 28. O que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, ler a passagem toda, conhecer a passagem. Então, essa passagem a ser estudada, né? Algumas traduções vão trazer como título Toma a tua cruz e segue-me, né? Mas não todas. Ela inicia lá no versículo 24, que é o que a gente vai estudar hoje, termina no 28, e a passagem diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então essa é a passagem, é uma passagem que está conectada à passagem anterior, porque é Jesus fazendo o fechamento daquela conversa, daquele bate-papo, com princípios, né, essenciais, fundamentais do cristianismo, que nós vamos começar explorando hoje através do versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então vocês devem ter percebido a diferença de tradução, né, do anterior para essa segunda tradução, que é a que a gente vai utilizar na análise, foi feita pelo Haroldo Dutra, a outra tradução é a do João Ferreira de Almeida, e eu fiz questão de deixar as duas traduções para que a gente possa transitar, né, movimentar a nossa discussão entre os dois, as duas opções, né, as duas hipóteses de tradução. Mas nós vamos começar com essa do negue a si mesmo, ou negar-se, né? Negar a si. Por que eu acho importante a gente começar por essa? Porque ela vai dar o sentido de alicerce que eu quero explorar, né? A palavra que a gente tem, inclusive, no original grego, né? Ela é uma palavra que começa com uma preposição, apô, do grego, né? Mas o núcleo da palavra é a neomai, né? A neomai, em grego, é o negar. Mas negar no sentido de negar a existência. Então, negar a existência, ou ser indiferente
ignorar a existência de alguém. No caso específico desse versículo, é negar a existência ou ser indiferente à existência de quem? Do outro? Não, de si. É quando eu me ignoro, é quando eu me nego, quando eu sou indiferente à minha existência, porque o meu foco de atenção está deslocado do ego para o outro. Entenderam? Eu desloquei o meu foco de atenção da minha individualidade para a existência do outro. Esse é um princípio do cristianismo. E é um princípio muito mal compreendido, de difícil compreensão por parte do mundo pagão na antiguidade, né? Se nós pensarmos que nós herdamos muito mais da mentalidade, da racionalidade pagã da antiguidade do que da própria tradição judaico-cristã, o nosso modo de vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de reagir às coisas, às circunstâncias e às pessoas, se parece muito mais com o modo de agir e pensar dos romanos do que com o modo de agir e pensar da comunidade apostólica, dos galileus que seguiam Jesus. Se a gente considerar isso, né, fica fácil de entender, porque ainda hoje esse é um princípio de difícil compreensão. Aliás, talvez não seja de difícil compreensão, eu vou além, de difícil aceitação. É duro de engolir essa ideia do negar a si no sentido que a gente está trabalhando. O de deslocar o eixo de atenção, o foco de atenção da própria persona para as necessidades e anseios dos outros. Viver para o próximo. Olha, é só a gente ir na tradução, né, nas possíveis traduções do núcleo, né, que é o arneomai, né, com essa preposição presente, né, que fica aperneomai, através do dicionário Strong. E olha o que o dicionário Strong vai propor. Negar a si mesmo, que é o que está evidente no versículo, na tradução do Haroldo, desconsiderar os seus próprios interesses. Isso é genial, né? Desconsiderar os próprios interesses. Agir de modo indiferente em relação a si mesmo. E isso é estranho para o mundo de hoje, gente? Eu diria mais que estranho, isso é exótico, é estranhíssimo, é esquisitíssimo para o mundo de hoje. O desconsiderar seus próprios interesses. Por quê? O discurso motivacional da prosperidade no mundo contemporâneo se fundamenta justamente na ideia da autoajuda ou da autovalorização. É um hiperfoco voltado para si, para os seus interesses, para os seus anseios, para os seus sonhos, suas ambições. A motivação vem disso. É o culto ao ego, o culto à própria persona. E a proposta, quando aparece nesse versículo, o aparneomai, é justamente o desconsiderar os próprios interesses. Nós vamos trabalhar com isso hoje. Tem uma palavrinha que uma palavra portuguesa que sintetiza muito bem esse princípio e que o João Ferreira de Almeida optou por ela na hora de traduzir. Que palavra é essa? Renúncia. Renunciar é desconsiderar os seus próprios interesses. Renunciar é agir de modo indiferente em relação a si mesmo. Renunciar é negar a si mesmo. Nós vamos explorar esse princípio cristão, o princípio da renúncia. Não é à toa que temos um leque enorme de mensagens e lições
na literatura espírita, em que Emmanuel aborda a temática renúncia, associando ela aos exemplos, aos testemunhos superiores deixados por Jesus como herança. Então, lá no livro Alma e Luz, por exemplo, no capítulo 20, tem um texto intitulado Jesus e Renúncia. Nesse título, nesse texto, o Emmanuel começa dizendo assim: estudando a renúncia que o Evangelho nos traça, olha que coisa incrível, é um tópico a ser estudado, analisado de vários ângulos, dissecado, para você penetrar a fibra, a trama que compõe o conceito, e na intimidade do conceito. E quando você faz isso, quando você penetra a intimidade do conceito renúncia, à luz do Evangelho, né? Então, é um conceito que Jesus nos traça por senda de ascensão, a mensagem está dizendo. Então, é o conceito que nos projeta, que nos impulsiona para algo superior, algo além de nós. Examinemos, diz Emmanuel, como se fazia a renúncia na conduta do Cristo. Então, se eu quero entender o conceito na sua intimidade, dentro de uma perspectiva cristã, que me projete para noções superiores, eu tenho que fazê-lo simplesmente observando Jesus, percebendo Jesus, os seus detalhes. Entenderam? O foco é a personalidade de Jesus. Porque Jesus, ele é renúncia do seu primeiro dia de vida material no plano físico até o seu último dia de vida material. Jesus é renúncia da manjedoura à cruz. Da noite em Belém à tarde em Jerusalém. Ele é renúncia. A renúncia talvez eu pegar leve com a gente mesmo, né? Mas a renúncia talvez seja o maior desafio psicomoral do cristão no mundo. A renúncia, ela é difícil da situação trivial em que você, numa fila de banco, demora lá 40 minutos. Fila de banco eu tô atrasado, né, gente? A automação nem existe fila de banco mais, né? Não existe nem caixa mais. Enfim, que seja a fila de farmácia, né? Fila de supermercado. Você renuncia quando você vai ser atendido, chegou a sua vez, depois de 40 minutos de espera, você renuncia a sua vez para deixar um idoso, uma gestante, né, um deficiente físico ser atendido na sua frente. Essa renúncia já é difícil no mundo de hoje. Pelo menos de bom grado, né? A pessoa pode até ceder o lugar, mas torcendo o nariz. Até situações extremas de renúncia. Quando você abre mão realmente, às vezes da própria saúde, quando você abre mão do seu tempo, quando você abre mão do seu sossego, estender o braço e auxiliar alguém. Então, Emmanuel, em função disso, diz assim: lembremos-nos de que Jesus renunciou sempre à felicidade de ser compreendido, para melhor compreender, e de ser amado, para amar com mais amplos recursos de entendimento. O Emmanuel pega o negócio agora e joga lá em cima. Eu comecei com um exemplo trivial, renunciar à vaga na fila do supermercado, mas o Emmanuel não, ele chega chegando. Porque ele fala assim, tem dois tipos de renúncia que são o ápice, o apogeu da renúncia espiritual na Terra. Que é quando você renuncia à compreensão, ou melhor, renuncia ao direito de ser compreendido e renuncia ao direito de ser amado. Porque isso é um direito seu, é um direito de todo ser humano.
Todo ser humano tem o direito de ser compreendido nos seus anseios, nas suas fragilidades, nas suas virtudes. E todo ser humano tem o direito de ser amado, ser tratado com consideração, com respeito, com afeto, com carinho. Quando você abre mão disso, e abrir mão disso é simplesmente não cobrar isso de ninguém. Seu Murilo deve estar pensando, né, coçando a carequinha e pensando, como é que a gente abre mão disso? Quando você deixa de exigir. Quando você deixa de cobrar. Quando você não faz questão disso mais. Entendeu, seu Murilo? Agora, quando você fica cobrando isso dos outros, cobrando o amor dos outros, cobrando a compreensão dos outros, ou ficando emburradinho, bicudo, chateadinho, quando alguém não te compreende ou quando alguém não te ama, é sinal que você ainda não abriu mão disso. Você ainda não soube renunciar a isso. O Cristo na Terra, essa é a primeira renúncia dele. Do começo ao fim, ele foi incompreendido e não exigiu essa compreensão de ninguém. Do começo ao fim, ele foi amado por muito poucos. Foi amado por uma minoria, odiado pela maioria, e não exigiu amor dessa maioria. Não fez questão de ser amado por essa maioria. Não vacilou na sua missão porque não era amado, porque não era compreendido. Assumir essa postura, isso é uma filosofia de vida, é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Quando você toma uma decisão, de hoje em diante, dia 19 de outubro de 2023, às 21h08, de hoje em diante, deste momento em diante, eu nunca mais vou exigir compreensão de ninguém. Nunca mais vou querer ser amado por ninguém. Fazer questão, cobrar ser amado por ninguém. É uma decisão. Emmanuel fecha dizendo assim: renunciar com o Senhor, ou seja, fazer essa escolha, é trocar o prazer efêmero da superfície. O Emmanuel está dizendo que essa carência nossa, esse anseio nosso por compreensão e amor, é uma coisa, é um prazer efêmero. É um prazerzinho, sem vergonha, de superfície, verniz, casca, só. Para construir, é a proposta, no imo da própria alma, a soberana alegria da vida eterna. A alegria verdadeira, a felicidade verdadeira e eterna. Por quê? É quando você decide ser feliz, apesar do outro. Renunciar à necessidade de ser compreendido e amado é decidir ser feliz, apesar do outro. Você não depende mais do amor ou da compreensão do outro para ser feliz. A aprovação da consciência basta. Passa a régua, encerra a conta no bar. Pronto. Ter a consciência aprovando meus atos, me basta. O reconhecimento, a consideração, o respeito, o carinho, a compreensão, o amor, enfim, das pessoas, se torna alguma coisa que, para mim, é desnecessária. É a primeira e mais espetacular, no sentido de espetáculo, de show moral mesmo, né? Mais espetacular forma de renúncia que existe. Quem renuncia nessa linha de pensamento dá show de grandeza, espetáculo de grandeza moral na Terra. Poucos fizeram isso. Mas é a nossa meta. É a nossa meta. Na mesma lição, aliás, na mesma lição, não, perdão, gente. No capítulo 1,
intitulado Renúncia, do livro Instruções Psicofônicas, um dos 2 livros em que a psicofonia do Chico teve a serviço dos benfeitores. Então, a mensagem do Bezerra de Menezes, né? Que ele diz assim: a caridade maior, fora da caridade não há salvação, a caridade que melhor garante ou assegura a nossa salvação espiritual, a nossa emancipação espiritual, a nossa libertação espiritual, será sempre a da própria renúncia. É o caminho mais curto. É o caminho mais estreito, ou seja, de mais difícil acesso, é a porta estreita, mas é o caminho mais curto para chegar onde a gente tem que chegar. Você encurta aí uns bons séculos através de atos de renúncia. Que saiba ceder de si mesmo para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo, não sofram prejuízo de qualquer procedência. Eu cedo. Ceder é doar. Eu dou a minha liberdade, a minha alegria, a minha confiança, o meu otimismo e a minha fé, para que esses benefícios fulgure, brilhe no outro. Quem é esse outro? Meu parente, meu filho, meu marido, minha esposa? Sim, também, mas muito além. Muito além. A minha renúncia tem que ser tão excelente, ela tem que ter um lustre, um lume tão especial, que ela consiga encandecer e brilhar e alcançar os meninos que estão sofrendo, as crianças que estão sofrendo lá na Palestina. O que é isso? Andando caminhar, vocês vão ver alguns exemplos. No final da análise de hoje, vai ter um exemplo que vocês vão falar, poxa, é o poder da chama na escuridão vencendo a treva, vencendo o manto escuro. É o ato de renúncia. Então, o Emmanuel entende, dentro dessa perspectiva, né, que o trabalho nosso tem que ser o de livrar o outro de qualquer prejuízo. Agora, às vezes, para livrar o outro de prejuízo, eu tenho que assumir o prejuízo dele. Eu tenho que tomar para mim o prejuízo dele. É quando a cruz do outro, eu deixo de entendê-la como cruz do outro e tomo ela para mim. Eu carrego a cruz do outro, entendendo ela como minha. Daí Jesus dizer, toma a tua cruz, e a cruz mais pesada, mais desafiadora, é aquela que originalmente não é minha, é do outro. É o que Alcione fez com Carlos Klenner, é o que Alcione fez com o Antero de Oviedo, né, o Hobby. Ou seja, o fardo pesado desses espíritos difíceis que estavam ao redor dela, ela falou assim, não está dando conta de carregar, não, eu vou te ajudar. Você assume aquela posição do Simão Cirineu, né, que simbolicamente ajuda Jesus a carregar a cruz dele. Qual que é a minha cruz? Se eu for aquele que assume a renúncia como causa de vida. A minha cruz? A minha cruz é a do outro. É a cruz que eu não precisava carregar, mas decido carregar. Escolho carregar. Ó, perdão, tem mais um trechinho aqui, ó. Como o exercício incessante de autoburilamento, é imperioso ceder diariamente de nossas opiniões. Eita, mas isso é difícil demais de renunciar. Você sente que vai ganhar a discussão, o embate, aí você abre mão dessa alegria vã, desse prazer superficial.
o de ganhar numa discussão. É imperioso ceder diariamente de nossas opiniões, de nossos pontos de vista, de nossos preconceitos e de nossos hábitos, se pretendemos realmente assimilar com Jesus a nossa reforma do Evangelho. Olha aí, outro tipo de renúncia. A gente falou primeiro da renúncia, quando você abre mão de ser amado e reconhecido e compreendido. Agora, você abre mão de estar com a razão. Você abre mão de estar certo, mesmo quando está. Você abre mão de estar certo. Quando você está errado, ótimo. Isso é uma autocrítica. Agora, abrir mão de estar certo, quando você está certo, isso é alguma coisa maior. Isso chama renúncia. Renunciar à vitória vã, vazia, superficial, em uma discussão, em um embate. Isso não é covardia. Isso é inteligência emocional. Isso é renúncia. E aí o Bezerra de Menezes, ele encerra a lição dizendo: imitemos a semente humilde. Olha para a sementinha. Eu estou fazendo essa semana um experimento com o Chico. A escolinha pediu para ele, e eu estou fazendo um experimento com ele, que é o famoso experimento do feijãozinho no algodão úmido, né? Esse é um clássico, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né, dona Cíntia? E aí, hoje, agora é a mesma, eu estava aqui no computador, ele chegou, pai, um copinho de plástico, para me mostrar o brotinho de feijão que nasceu da semente. Ele entusiasmadíssimo com aquilo. Aí vem o Bezerra de Menezes, um dos grandes do espiritismo no Brasil e no mundo, para dizer: imitemos a semente humilde, imitemos o feijãozinho. A desfazer-se no solo, no caso do Chico do algodão, se ele deixa de existir, aparentemente desamparado, né? Aprendendo com ela a desintegrar as teias pesadas e escuras que nos constringem à individualidade eterna. Então, olha só, você desaparece, você se apequena, se diminui, você se economiza, você se gasta para que algo maior que você floresça. Isso no lar, isso salva casamento, viu, gente? Isso salva casamento. Isso salva emprego. Salva emprego. Você, sabe? Que nem a sementinha que vai desaparecendo para que uma árvore surja. E aí encerra o Bezerra de Menezes, né? A fim de que o nosso espírito desabroche no chão sagrado da vida em novas expressões de entendimento e trabalho. Para isso, não desdenhemos ceder. Por que não? Cede, abre mão, perde a queda. A queda de braço? Deixa o outro ganhar. A gente não perde nada em aceitar perder. Você só pensa que perde, mas na verdade você ganha. Você lucra muito quando você deixa o outro ganhar. Deixa o outro achar que é maior que você, que é mais importante que você, que ganhou a discussão com você. Deixa. Abre mão. Renuncia ao pódio. Pois bem, agora nós chegamos numa passagem da vida de Jesus, da relação de Jesus com Pedro, né? E a gente começou toda essa discussão com o diálogo de Jesus com Pedro, né? E isso é narrado pelo irmão X, pelo Humberto Campos, lá no livro Contos Desse de Outra Vida. Tem um capítulo 13, A Única Dádiva. E, basicamente,
Aqui eu separei alguns diálogos, mas o contexto é o seguinte: o Pedro já era o Pedro apóstolo, né? O Pedro apóstolo em Jerusalém, né? Tinha sob a sua tutela a Casa do Caminho, né? Ele já era o Pedro, o grande Pedro, socorrendo os infelizes de Jerusalém, os miseráveis, as viúvas, os órfãos. Só que aí começa a circular na Rádio Peão, né? Os burburinhos das esquinas de pedra de Jerusalém, que o Pedrão, ó, estava afanando as doações, os recursos que chegavam ali na Casa do Caminho. Então, começou a surgir notícias de que muitas pessoas, algumas delas de posses, estavam doando alimento, agasalho, remédio, dinheiro mesmo, para a Casa do Caminho. E junto com essa notícia surge a notícia de que, mas o Pedro deve estar lucrando com isso, mas é certeza, ele está ganhando ele está tirando dele. E aí o Pedro começa a ficar tão triste, tão chateado com essa história, que ele resolve dar uma afastada. Ele vai para um lugar ermo, e lá ele fala assim, eu não quero hoje encontrar com ninguém, não quero ouvir notícia nenhuma, eu vou para o meu cantinho para rezar. Faz isso. Como ele entra em sintonia, quem do mundo espiritual surge, materializa ao lado dele para dialogar com ele, para conversar com ele? Jesus. E aí Jesus pergunta para ele, que fazes, Pedro? Penso, mestre. Penso. Estás triste? Muito triste. Por quê? Chamam-me ladrão. Já pensou se lá no seu trabalho, lá na prefeitura, dona Tatiana, surge um boato de que a senhora está desviando o recurso público? Surge um boato de que eu lá na universidade estou, sei lá, desviando verba, desviando grana da empresa. Que coisa triste. Que vontade de brigar, de gritar, de reafirmar minha honestidade, de esfregar minha dignidade na cara de quem está sendo maledicente. Esse era o impulso do Pedro, né? Só que Jesus vira para ele e começa um processo maêutico. Questionamentos, os questionamentos que o Pedro precisava ouvir para sair daquele transe de tristeza e desalento. Jesus começa dizendo assim, mas se a consciência te não acusa, que tem isso? Se a consciência, sua consciência não doeu, se você nunca desviou recurso, se você nunca se apropriou do bem dos outros, se você nunca enganou a boa-fé das pessoas, então por que você está triste? Porque o problema, né? Isso eu aprendi com o meu amigo Júlio Corradi, né? O problema da crítica é quando ela procede. Se o outro te critica e aquilo não é verdade, então tá tudo certo, você tem que ficar feliz, porque é mentira. O problema é se fosse verdade. O problema o Pedro teria se ele de fato tivesse desviando recursos da Casa do Caminho. Se essa fofoca fosse verdadeira, aí ele teria um problemão. Agora, sendo mentira, ele não tem problema nenhum. Olha que pergunta estratégica, né? Que pergunta inteligente. Provocativa do bom ânimo alheio, né? É a ficha que cai e o Pedro... Não é que eu não tinha pensado por aí, mestre? O senhor está com alguma razão. Verdade. Pois bem, o Pedro estava muito baixo astral. Tá, tudo bem, mas eu estou triste e eu queria desabafar com o senhor.
E eles começam dizendo assim: injuriam-me. Dizem por aí que furto, que explora a confiança do povo. Ainda ontem distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo, né, um judeu, entre os doentes chegados de Jope, da cidade de Jope. Alegou alguém inconsideradamente que surrupiei a maior parte. Falaram que ele pegou as doações de Carpo e afanou. 20 dias de multidão. Olha o que vai dizer para o mestre. Né? Estou exausto, mestre. Psicologicamente exausto. Mentalmente exausto. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. 20 dias lidando com o povo, com a opinião pública, é muito mais pesado que 20 anos puxando rede no barco lá na Galileia. Ou seja, quer dizer que passou, mesmo que de leve, pela cabeça dele a possibilidade de desistir. De largar tudo aquilo e voltar para o barquinho dele em Cafarnaum. Isso justifica a presença de Jesus. E a presença de Jesus está ali para provocá-lo com questões. Por isso Jesus diz assim: Pedro, que deste aos necessitados nesses últimos 20 dias? Tá, então você está falando de 20 dias. Então vamos pegar os últimos 20 dias. O que você deu para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os idosos, para os deficientes? O que você deu para eles? E aí o Pedro diz assim: moedas, túnicas, roupas, mantos, cobertores, ungüentos, medicamento, trigo e peixe. Comida, pão e peixe. E aí o Cristo começa a fazer perguntas em cima de cada uma das doações que o Pedro cita. Todas elas é a mesma pergunta, mas variando apenas vamos dizer assim, o viés. De onde chegaram as moedas e as túnicas? E os mantos? E os ungüentos? O trigo, peixe? De onde que vieram? Nós aqui já podemos responder por Pedro, né? Dos doadores, dos benfeitores da Casa do Caminho, né? Os benfeitores encarnados, os benfeitores vivos da Casa do Caminho. Aqueles que mantinham a coisa toda. Aí o Pedro começa a elencar. Ah, tem o fulano, o ciclano, o Zaqueu ajudou, o Zé de Arimateia ajudou. E Jesus encerra dizendo: recorda então que o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmo. Pedro, você não tem que fazer uma lista de quantas pessoas te acusaram de bandido. Você tem que fazer uma lista de quantas pessoas te ajudaram na tarefa. Aí, ao invés de você odiar, curtir raiva e ressentimento pela lista dos maledicentes, você desloca o foco e vai vibrar positivamente, orar pela lista dos cooperadores. Entendeu? Recorda, então, que o amor não relaciona calúnias. Não põe na ponta do lápis, às vezes, que alguém falou mal de você. O amor não faz isso, não. Nem conta sarcasmo, nem lista, faz uma lista de todas as vezes que alguém for sarcástico com você. O amor não faz isso. Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão em mão. No fundo, Pedro, tudo é de todo mundo, porque nada é de ninguém. Então,
na verdade, a crítica que te dirigem não procede por isso. Nada te pertence. O querer tomar posse do que aparentemente pertence ao outro é uma grande ilusão. Agora, querer que esses percebam essa ilusão, consigam alcançar, né, a essência disso que eu estou dizendo, é exigir demais. Você está exigindo muito deles. Você está cobrando um nível de percepção e de maturidade no entendimento que eles não têm. O cruel na história, não estão sendo eles que estão te acusando de ladrão. O cruel na história está sendo você, Pedro. Você está sendo cruel com eles. Olha, ninguém pode dar em essência esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados da criação. E se algo podemos dar de nós, ó Pedro, você não tem os recursos do Zaqueu, do José de Arimateia, né? Do Nicodemo, você não tem os recursos deles. Então, perdão que eu perdi aqui. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amar. Pedro, então, se nada disso é seu, você é apenas né, um atravessador, alguém que repassa da mão do rico para as mãos do miserável. Nesse processo, você vai estar doando algo que o outro não doou, que mais ninguém doou, que é amor. É o seu amor. É você que vai estar na luta direta, na linha de frente. É você que vai receber as pedradas, é você que vai receber as críticas. Então é você que tá em jogo com amor. E a expressão do amor é o sofrimento e a renúncia. O sofrimento altruísta, ou seja, o sacro ofício, o ofício sagrado de sofrer para que o outro não sofra, e o processo de renúncia. Você abriu mão de ter razão, você abriu mão de ter reputação, consideração, você abriu mão do reconhecimento externo em benefício de alguma coisa maior. Hã? Olha o que Jesus está dizendo para Pedro. Você está aqui para isso, meu. Pedrão, você está em Jerusalém para amar. Você não está aqui para matar a fome. Você está aqui para receber as pedradas. Para ser perseguido. Para ser testado. E ao ser perseguido e ser testado, provar para o perseguidor que há um tipo de gente no mundo que não faz questão de ser amado, que não exige amor, que não exige compreensão. Você é desses, Pedro. Você pertence a esse grupo seleto, daqueles que não cobram do outro consideração, respeito, valorização. Não, você não exige isso de ninguém. Hã? Essa lição é lindíssima, né? E aí, sob a influência, né, dessa lição, dessa passagem de Pedro, né, tão especial, eu trouxe aqui um poema do Cruz e Souza, está lá no primeiro livro que o Chico psicografou, que é o Parnaso de Além Túmulo, capítulo 26, Renúncia. Olha que coisa linda, né? Poder de síntese da arte, da poesia. Renuncia a ti mesmo. Renuncia à mundana e efêmera vaidade, que em ti sintas a dúlcida piedade que as desgraças alheias alivia. Do homem esquece a lúrida maldade
prosseguindo na estrada luzidia, e denodadamente engendra e cria teu próprio mundo de felicidade. Parte o teu coração em 1000 fragmentos. Isso é lindíssimo, né? Parte o teu coração em 1000 fragmentos, ofertando-os ao mundo que te odeia, com a bondade mais pródiga e mais pura. Não ouvides, em meio dos tormentos, renunciar em bem da dor alheia é ter no além castelos de ventura. Eu acho belíssimo isso, essa coisa do parte o teu coração em 1000 fragmentos, que eu me lembro daquele menino que o Wagner conta na palestra especial que a gente teve aqui do Mildim, que ele conta que o menininho dividiu o chiclete, né, a goma de mascar, em muitos pedacinhos e dividiu com os amigos. Agora imagina o que é fazer isso com o seu coração. O que é dividir o seu tempo completamente entre os outros. E não sobrar tempo nenhum para você. Às vezes nem para se alimentar. Eu peguei meu tempo e fiz que nem um menininho com chiclete. Eu dividi em pedacinhos de tempo e toma esse para você, para você, para você, para você, para a família, para o vizinho, colega de trabalho. Pronto. Não sobrou tempo para mim. Isso é renúncia demais. Certo? E encerramos, gente, não poderia ser diferente, com uma citação a Alcione, sobre Alcione Villamil, a heroína do livro Renúncia. Olha como Emmanuel descreve ela. Creio mesmo que ela nunca satisfez a um desejo próprio. Alcione Villamil nunca satisfez a um desejo próprio. A vida dela era integralmente entregue ao outro, ao semelhante. E aí eu trouxe uma ilustração que é mais ou menos o que a Alcione fez no núcleo familiar dela, o que a gente poderia fazer no nosso ambiente de trabalho, que a gente poderia fazer na nossa casa espírita, na nossa vida familiar, que é o processo de descomplicação, né? Então, esse novelo todo emaranhado aqui é a vida com suas complicações. A pessoa que renuncia, a pessoa que abre mão, a pessoa que nega a si mesma, é um expert, um talentoso descomplicador de situações. Com o ato de renunciar, de abrir mão da compreensão, abrir mão do amor, abrir mão de ter razão, abrir mão do tempo, com esses gestos de renúncia, ele vai tornando situações muito complexas em situações mais fáceis. A nossa vida é complicada, a nossa vida é emaranhada, como essa ilustração que eu estou mostrando. Sabe por quê? Porque a gente não sabe ceder, porque a gente não sabe perder, porque a gente não sabe negar-se. A gente não sabe ser indiferente aos próprios anseios. A gente não sabe desconsiderar os próprios caprichos. E aí, nossa vida é essa complicação. Tudo é complicado. A vida em família é complicada, a vida no emprego é complicada, a vida no centro espírita é complicada, por isso. Tá certo? 4 versículos, começamos outro. Hoje, todos eles seguindo essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio. Vejam bem, hein? Nós acabamos de encerrar, semana passada, uma passagem em que Pedro demonstra, no diálogo com Jesus, uma dificuldade de entender esse princípio. Resultado? Na narrativa do Humberto Campos, lá na frente, já o Pedro Apóstolo
já tendo a casa do caminho sob a sua responsabilidade, ele continua a ter a mesma dificuldade. A de abrir mão da consideração, o respeito, o amor, o reconhecimento dos outros. Tá bom? Bom, abraço para todo mundo então, e até nosso próximo New Dia.